Paz e graça a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde mental, inteligência emocional para viver a vida na abundância da espiritualidade que o Senhor Jesus Cristo deixou para você nesta vida. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Silvio Pinheiro. Este canal é o Cristianismo e Vida Terrena, aqui de Curitiba. Eu estou com a voz um pouco embaraçada, né? Estou afônico, mas resolvi gravar esse vídeo hoje, visto a repercussão desse documento que correu hoje aí nos canais do YouTube, nas plataformas digitais também, em outros aplicativos, né? Esse documento que você encontra na capa deste vídeo, tá? Está de fundo aí, sublinhado em amarelo, com a seguinte frase em cima: invertidas tem também na CCB. Essa frase, invertidas tem também na CCB, é de minha autoria, tá bom? Mas o documento que está aí atrás é verdadeiro. Esta série chama-se Somente a Minha Opinião, e eu coloco ela como minha opinião, e tem um microfone ali desenhado nesta série. Então quer dizer que é um vídeo em que eu expresso o meu entendimento sobre um determinado assunto. Você pode concordar comigo, pode ser que sim, pode ser que não, mas essa aqui é somente a minha opinião, tá bom? Então vamos entender o contexto desta invertida que a CCB recebeu hoje, dia 26/7/2022. Do que se trata o assunto? Vou fazer para vocês um resumo de poucos minutinhos, tá? No máximo 3 minutos de resumo. E isso inclui André Mendonça, Cláudio Marsola, Igreja CCB, Igreja Presbiteriana e Seita CCB. Muito bem. Como é que funciona? O ministro excelentíssimo do STF, André Mendonça, lá pelo mês de novembro para dezembro, começou a fazer um tour, uma maratona pelas igrejas evangélicas, começando pelas reformadas e depois passando pelas pentecostais. E terminando o tour de igrejas evangélicas, ele também teria que ir nas seitas. E aí ele foi na maior seita brasileira, que é a maior seita brasileira mesmo, seita pseudo-cristã, é a CCB, a Congregação Cristã no Brasil, que tem 2.600.000 adeptos, ou seja, não tem nem 3 milhões de adeptos, né? Já teve mais. Então ele foi na seita CCB, que é uma seita bastante conhecida, ela tem praticamente no Brasil inteiro, né, os seus templos, né? E sempre tem um templo lá, um templo aqui. Às vezes não tem 300 irmãos, no outro tem 2, mas tem um templo gigante, mas tem 2. E então a CCB ela marca seus pontos. E é uma seita muito conhecida pelo seu estilo, e a gente trata muito dela aqui. 99% dos meus vídeos são da seita CCB. Ele foi lá 2 vezes esse ano, que digamos assim, que chamou a atenção, que foi exponencial. A primeira vez que o André Mendonça esteve numa CCB agora, no ano 2022, foi em mês de fevereiro, no dia 6 de fevereiro de 2022. Ele esteve em Goiânia, lá em Goiás, e ele contou um testemunho fantástico lá, fez um vuvu todo, dizendo que teria cumprido-se na sua vida uma pregação que ele escutou na CCB, lá em Londrina, nos anos 2000. Passado o tempo, digamos que cumpriu essa profetada na vida dele. Fez tanto sucesso e tanto burburinho que ele foi convidado a voltar na CCB do Brás, que é a sede mundial da CCB, que fica aqui em São Paulo, fica no estado de São Paulo, né, aqui no Brasil. E ele foi lá convidado a frequentar o Brás no dia 9/4/2022, lá, numa reunião da mocidade, né, no encontro mocidade. A Assembleia de Deus chama de congresso, a congregação cristã chama de reunião para a mocidade. Ele foi lá e com seu segurança, primeiro ele subiu lá conversar com a presidência da igreja, depois ele foi para o culto. E lá no culto ele contou o seu testemunho fantástico novamente, lá no microfone dos irmãos, que seria um local para testemunhos, etc., fora do púlpito, né? Fez toda aquela jogada de estratégia da CCB, né? Não quis ir no púlpito diretamente, foi ofertado a ele, isso tudo já foi combinado, para ele não escandalizar a juventude e a massa fanática da CCB, que se diz apolítica,
coisa que sabemos que a CCB não é a política. A CCB é política sim, e ela é surfista, ela nada e boia conforme a onda do momento. Então o André Mendonça foi no púlpito, lá do lado do púlpito, não quis no púlpito porque pegaria mal para a igreja, né? Já que essa é a política, para não queimar a cara do presidente da igreja e também não causar um escândalo. Foi lá, chamou a igreja de graça, de obra de Deus, né? E chamou o Cláudio Marçola de irmão, e o Cláudio Marçola se embananou todo porque queria agradar o ministro, chamado irmão, mas na hora ficou meio sem jeito. E vamos dizer que ele não é irmão, mas é irmão, sabe? Vocês viram lá o vídeo. Então, 2 vezes o André Mendonça esteve, né? O ministro André Mendonça esteve lá na CCB, né? Que, digamos assim, cultos expressivos. Muito bem. Aconteceu que no mês de junho passado, agora, há um mês mais ou menos, começou a correr um PDF, um documento oficial da Igreja Presbiteriana, né? Da qual é a mesma linhagem reformada do pastor André Mendonça, tá bom? Que iam considerar ou desconsiderar os adeptos da CCB e de outras denominações como irmãos na fé ou não, eles iam estudar. E ficou para hoje, dia 26/7, a cartada final. Então, mês passado, já conjecturava-se que a presbiteriana não iria aceitar mais a CCB como irmãos. Coisa que também não faz muita diferença, tá bom? Não faz muita diferença. Por quê? Porque a CCB, durante seus 86 anos de existência, sempre considerou a igreja presbiteriana uma seita herética. A CCB, nas suas pregações e na sua doutrina oral, considerava a igreja presbiteriana uma seita herética, porque ela batizava por aspersão, porque batizava-se criancinhas pequeninas, ou porque não a palavra não tinha aquela virtude que aquele pula-pula, porque a igreja presbiteriana não se falava em línguas estranhas, eles não acreditavam nos dons atuais, como se os dons estivessem operando nos dias de hoje, porque a igreja presbiteriana é de linha calvinista, blá blá blá. Então sempre consideraram a igreja presbiteriana inimigos da fé, ou digamos assim, uma seita. E agora, hoje dia 26/7/2022, a igreja presbiteriana, em documento oficial, resolveu fazer uma reunião, um concílio, um sínodo, e nisso aí ela vem a ratificar o mesmo documento que ela tinha lançado no mês passado, dizendo que a CCB realmente não é uma seita, ou seja, não é para ser considerado de jeito nenhum uma igreja evangélica, por motivos de exclusivismo. Engraçado que no mesmo documento ela fala sobre a Assembleia de Deus. Só que no mesmo documento ela não diz que a Assembleia de Deus é uma seita. Ela cita as duas denominações por causa de uma questão de cartas doutrinárias. Quando a pessoa sai, por exemplo, da Assembleia de Deus, ela tem que levar uma carta. Quando sai da congregação, tem que levar uma carta. A maioria das Assembleias de Deus não fornece carta para pessoas que vão para outra denominação, mas uma certa quantidade de dissidências e também de igrejas da Assembleia de Deus fornece sim carta de referência para pessoas que querem ir para outra igreja evangélica, seja de confissão reformada, confissão luterana ou liberal. Mas coisa que não acontece na congregação. A congregação cristã no Brasil só dá carta para suas igrejas, nem mesmo para igrejas fundadas por Franciscon, que seria o fundador da CCB, ela fornece cartas. Então a CCB ela é altamente exclusivista. Então a Assembleia de Deus, ela fornece ainda fornece cartas para pessoas que querem ir para outras igrejas. Eu mesmo, quando eu estive numa igreja Assembleia de Deus em Curitiba aqui, eu percebi que um irmão precisou de uma carta para ir para outra determinada igreja e eles deram. O irmão fulano de tal, durante o período que esteve conosco, ele esteve aqui, tomou Santa Ceia, fez sido uma bênção e tal, está saindo por motivos de diversidades assim por diante, blá blá blá, doutrinários, blá blá blá. Né? Ou seja, a pessoa não concordava com alguma coisa ou outra, que sair, mas a igreja forneceu. A congregação não. A congregação considera todas as outras igrejas seitas. Então a igreja presbiteriana, por documento, ela está sendo enxovalhada de pessoas que estão entrando lá, procurando uma pregação expositiva e cristocêntrica, coisa que não tem na congregação. Então, como estão sendo muito procuradas por adeptos da seita CCB, eles produziram esse sínodo. E através desse sínodo,
lavrou-se esse documento que já estava preparado já de antemão há bastante tempo, há mais de um mês, e que agora foi ratificado. Se vocês olharem aí, na capa do vídeo está escrito sublinhado em amarelo. Esse documento é o documento oficial. Só simplesmente está sublinhado em amarelo as partes mais importantes para o nosso contexto CCB e dissidências. Esse documento foi um irmão que me enviou, em particular, e eu postei eles hoje, dia 22 de 7 de 2022, 26 de 7 de 2022, ó, na minha comunidade. Se vocês forem, perdão, a garganta tá ruim. Se vocês forem na minha aba comunidade, vocês vão encontrar esse documento dividido em duas partes na minha comunidade. Hoje ainda, dia 26 de 7 de 2022, tá bom? É um documento oficial, não é fake news, não é nada. Está disponibilizado na página oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Tá certo? Eu tenho certeza que muitos outros canais vão falar sobre esse assunto. Quando o documento inicial saiu há um mês passado, somente 2 canais expressivos tocaram no assunto. Somente 2 canais expressivos que têm uma certa expressividade tocaram no assunto, tá bom? Mas agora eu acredito que mais canais vão falar sobre esse assunto, porque agora realmente é oficial. A Igreja Presbiteriana do Brasil não considera a denominação CCB uma igreja evangélica. Ela considera uma seita. Então, quem for para a Igreja Presbiteriana a partir de agora, quer sair da CCB, você vai ter que fazer um discipulado e aprender Bíblia lá dentro, conhecer as doutrinas primordiais da graça, o sustentáculo da fé, vai ter que conhecer a sola escritura e os pais da igreja. Se familiarizando com a fé, você não cai de paraquedas, não. Você pode até receber um novo batismo e ser considerado um irmão na fé. E aí, agora entendeu por que a CCB recebeu uma invertida? Do comedor saiu comida, já dizia lá Sansão. Mas também tem época em que o urubu, ele é atacado pela carniça, tá certo? Brincadeiras à parte, trocadilhos não faz mal a ninguém. Aquela denominação que se achava a obra de Deus, graça maravilhosa, agora é taxada como uma seita por uma instituição muito séria, do que da onde se produziram escritores, intelectuais, pessoas inteligentíssimas, grandes governantes e até presidentes de várias nações saíram da presbiteriana. E a presbiteriana, da onde saiu muito da linhagem da igreja inicial, que seria a Assembleia Cristã, e que foi abolida e transformada na CCB nos anos 30, agora vem e dá o troco para a CCB, a seita mais herética do Brasil, tá bom? Pode ser que você não concorde comigo, pode ser que sim, pode ser que não, mas essa é somente a minha opinião. Paz e graça.